Voltando a falar sobre segurança pública aqui na programação da TMC, os dados referentes a outubro de 2025, divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto de Segurança Pública no Rio de Janeiro, mostram que alguns índices continuam em alta nos últimos meses. Quem tem essas informações pra gente é o Rafael Alves. Fala, Rafael. Muito bom dia, Felipe. Muito bom dia, Joana, para vocês. A gente fala sobre principalmente os casos de letalidade violenta aqui no estado do Rio, que tiveram uma alta de 37% no último mês, de acordo com esses dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. Esse levantamento mostra que no último mês ocorreram 426 mortes violentas em todo o estado, contra 310 no mesmo período do ano passado. E o que é essa letalidade violenta? É a soma de mortes violentas, incluindo crimes como homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e também morte por intervenção de agentes do Estado, policiais. As 116 mortes registradas a mais nesse ano do que no mesmo período do ano passado, acontece justamente no mesmo mês que é onde aconteceu a mega operação que a gente tanto falou aqui, nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Essa ação terminou com 121 mortes, sendo 117 de suspeitos e outras 4 de policiais, sendo 2 civis e 2 militares. Ainda na comparação de dados divulgados pelo ISP com os dados da operação, a gente lembra que nessa operação tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. De busca e apreensão eram 180 e, segundo o ISP, em todo mês e em todo o estado foram cumpridos apenas 118. E já partindo agora para outros índices divulgados pelo ISP e tratando sobre a sensação de segurança das pessoas, a gente fala sobre roubos de celulares e furtos também. Só no último mês foram levados por criminosos 6.600 aparelhos quando a gente soma furtos e roubos. Quando a gente compara, então, comparando isso com o mesmo período do ano passado, a gente tem um aumento de 30%. O número de furtos foi o que teve um aumento maior, 41%. A gente fez uma média aqui, e em relação a roubos também, aumento de 8%. A gente chega a esse número de 30% de aumento quando a gente soma os dois. Nos 10 primeiros meses desse ano, os furtos e roubos já são mais de 60 mil celulares roubados ou furtados em todo o estado aqui do Rio de Janeiro. E outro caso que a gente tem, outro crime que a gente tem acompanhado muito nos últimos meses é o caso de estelionatos, golpes que têm crescido bastante. E aqui no Rio de Janeiro, só nesse último mês, foram mais de 11 mil casos. E somando os 10 primeiros meses, a gente chega assim a mais de 125 mil golpes. Joana e Felipe. Rafael, obrigada, Rafael, pelas informações. Agora a gente vai para Curitiba.